Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O orgulho e o coração. As folhas douradas de setembro dançavam preguiçosas pelo ar cristalino de Brook Hollow, carregando consigo o perfume amadurecido da última colheita. Na mansão de tijolos vermelhos que dominava a colina principal, Margaret Thornfield ajustava os cachos castanho-avermelhados diante do espelho de prata, ignorando propositalmente o reflexo dos olhos azuis que brilhavam com uma frieza quase cristalina. Aos 19 anos, Margaret possuía a beleza que fazia homens tropeçarem nas palavras e mulheres sussurrarem invejosas. Porém, em seu coração, havia se instalado uma altivez que transformava cada cortejo em humilhação pública, cada pretendente em motivo de desdém. Silas Thornfield observava a filha da porta do quarto, suas mãos calejadas pelo comércio de ferragens tremendo imperceptivelmente. Quantas manhãs havia acordado com o peso da vergonha nos ombros? Quantos homens dignos haviam sido desprezados por sua filha como se fossem farrapos? Margaret, sua voz carregava a exaustão de 1000 súplicas ignoradas. O jovem Patterson virá hoje pedir sua mão. O riso que escapou dos lábios da moça soou como vidro se quebrando. Patterson, aquele que cheira a gado e cujas mãos parecem 2 tábuas mal aparadas. Ela se virou, os olhos faiscando com cruel diversão. Prefiro morrer solteira. Silas fechou os punhos. A gota que transbordaria o cálice da paciência estava prestes a cair, embora Margaret ainda não soubesse disso. Que segredo guardava o coração desta jovem, e que tempestade se aproximava para despertar sua alma adormecida. Durante 3 dias consecutivos, a mansão Thornfield recebeu pretendentes como um desfile de esperanças condenadas ao fracasso. Margaret os recebia na sala de visitas ornamentada com móveis de mogno, onde cada palavra sua caía como lâmina afiada sobre orgulhos masculinos. No 3º dia, quando o sol da tarde filtrava dourado pelas cortinas de veludo, chegou um homem diferente. Nathaniel Blackwood não usava casaca de seda nem botas envernizadas. Suas roupas simples, mas impecáveis, denunciavam o trabalho honesto, e suas mãos, embora calejadas pelo martelo e pela forja, seguravam o chapéu com uma dignidade que fazia os móveis caros parecerem vulgares. Senhorita Thornfield. Sua voz era grave como o eco de um sino na quietude matinal. Venho como homem simples, mas honesto. Não posso oferecer-lhe luxos, apenas um coração sincero e braços dispostos ao trabalho. Margaret o examinou dos pés à cabeça, como quem avalia gado no mercado. Um sorriso cruel curvou seus lábios. Senhor, Blackwood, não é? Diga-me, costuma trabalhar sem camisa? Porque suas mãos parecem ter passado mais tempo na forja que nos livros. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo derretido. Nathaniel não respondeu imediatamente. Apenas a observou com olhos escuros que pareciam enxergar além da superfície cruel. Quando finalmente falou, foi com uma calma que desarvorou a própria Margaret. Trabalho sim, senhorita, e não me envergonho disso. Ele colocou o chapéu com movimentos pausados. Que tenha um bom dia. Silas, que observara tudo da porta, sentiu algo se romper definitivamente em seu peito. Este homem havia mantido sua dignidade,
onde outros haviam se curvado ou retaliado. Este era o homem que sua filha merecia, e que merecia ser poupado da crueldade dela. Que lições aguardavam Margaret nas mãos deste homem silencioso? A noite caiu sobre Brook Hollow como um manto pesado, trazendo consigo o aroma de folhas queimadas e a promessa de mudanças inevitáveis. Na biblioteca da mansão Thornfield, entre volumes encadernados em couro e o odor familiar de tinta e papel envelhecido, Silas tomou a decisão que alteraria para sempre o destino de sua filha. Margaret encontrou-o sentado diante da escrivaninha de carvalho, uma carta selada repousando entre seus dedos trêmulos. A luz da lamparina desenhava sombras profundas em seu rosto envelhecido prematuramente pelas preocupações. Margaret, ele ergueu os olhos cansados. Você se casará com Nathaniel Blackwood. As palavras caíram no ambiente como pedras atiradas em águas tranquilas, gerando ondas de choque que se espalharam pelo silêncio. Margaret piscou, certa de ter ouvido errado. Perdão? Você ouviu corretamente. Silas se levantou, a carta ainda em suas mãos. Mandei chamá-lo. Amanhã conversaremos sobre os arranjos. Pai! A voz de Margaret subiu uma oitava, carregada de incredulidade e fúria. Você não pode estar falando sério. Aquele ferreiro rústico? Aquele homem honesto. Silas corrigiu com firmeza que surpreendeu a própria filha. Você perdeu o direito de escolher, Margaret. Durante 2 anos, assistiu minha filha humilhar homens dignos por mero capricho. Nathaniel Blackwood foi o único que manteve sua dignidade diante de sua crueldade. Margaret sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Eu me recuso. Fugirei antes de aceitar tal humilhação. Então fuja. Silas dobrou a carta com movimentos precisos. Mas saiba que não terá nenhum centavo meu, nem abrigo nesta casa. Escolha. Case-se com Nathaniel Blackwood ou enfrente o mundo sozinha, sem nome nem fortuna. A jovem o encarou procurando em seus olhos algum sinal de que estava blefando. Encontrou apenas uma determinação férrea que jamais havia visto antes. Que transformações aguardavam a altiva Margaret nas mãos do destino? A manhã seguinte trouxe consigo uma neblina espessa que envolveu Brook Hollow como um sudário prateado. Na casa modesta de Nathaniel, construída com as próprias mãos em madeira de carvalho e pedras do riacho local, o ferreiro recebia a visita inesperada de Silas Thornfield. Patience Brown, a governanta de cabelos grisalhos que servira a família Thornfield por 3 décadas, preparava chá em xícaras de porcelana simples, mas imaculadas. Seus olhos observaram atentamente a conversa entre os 2 homens, enquanto suas mãos experientes arranjavam biscoitos caseiros no prato de faiança azul. Senhor Blackwood, Silas iniciou após o primeiro gole do chá forte, venho propor-lhe um arranjo matrimonial. Nathaniel não demonstrou surpresa. Seus olhos escuros permaneceram fixos no visitante enquanto assentia silenciosamente para que continuasse. Minha filha se casará convosco. Em troca, ofereço um dote considerável e... Silas hesitou, as palavras amargas em sua língua. Peço-lhe que seja paciente com ela. Margaret foi mimada demais. E ela aceita este arranjo? Nathaniel perguntou, sua voz calma como a superfície de um lago antes da tempestade. Ela aceitará. A resposta carregava toda a autoridade paternal. Nathaniel permaneceu em silêncio por longos momentos, observando as próprias mãos calejadas. Quando ergueu os olhos, havia neles uma decisão já tomada. Aceito casar com sua filha, Sr. Thornfield, mas recuso o dote. Como? Não me casarei por dinheiro. Se a senhorita Margaret aceitar ser minha esposa, será por outras razões que não a ganância. Silas insistiu e, depois de longa negociação, concordaram que o dote existiria, mas Margaret teria voz em todas as decisões importantes que o envolvessem. Enquanto isso, na mansão, Margaret tentava fugir durante a madrugada. Patience a encontrou no jardim, com uma trouxa pequena e lágrimas de raiva nos olhos. Menina, a governanta disse com ternura infinita, às vezes o destino nos ensina lições que nosso orgulho não quer aprender. Que lições o destino reservava para a jovem altiva? A igreja metodista de Brook Hollow nunca havia presenciado um casamento tão silencioso. As tábuas de madeira clara gemiam suavemente sob os pés dos poucos convidados, enquanto o perfume de rosas silvestres se misturava ao aroma de cera de abelha das velas que tremulavam no altar simples.
Margaret caminhava pelo corredor estreito, como quem marcha para o cadafalso. Seu vestido de seda azul acinzentado emprestado da prima de Boston, sussurrando contra as madeiras enceradas. Não havia véu ornamentado nem cortejo elaborado, apenas Patience a seu lado, oferecendo o braço que o orgulho ferido de Margaret relutava em aceitar. Nathaniel aguardava diante do altar, suas mãos entrelaçadas às costas, trajando um terno escuro que Patience havia passado com esmero na manhã anterior. Quando Margaret se posicionou a seu lado, ele a observou com olhos que não revelavam nem triunfo nem constrangimento, apenas uma aceitação serena que a irritou profundamente. O reverendo Patterson, homem de barbas brancas e voz trêmula, conduziu a cerimônia com a solenidade devida, embora seus olhos expressassem curiosidade mal disfarçada. Quando chegou o momento dos votos, Margaret pronunciou as palavras obrigatórias com voz tão baixa que parecia um sussurro de vento entre as folhas. Até que a morte nos separe, ela repetiu, as palavras soando como uma condenação. Até que a morte nos separe, Nathaniel respondeu, e em sua voz havia uma promessa que Margaret não soube interpretar. Quando saíram da igreja, pequenos flocos de neve começavam a dançar no ar outonal. A propriedade de Nathaniel os aguardava, uma casa de 2 andares pintada de branco, com contraventanas azuis e um jardim onde ainda cresciam ervas medicinais plantadas por sua mãe falecida. Dormirei no celeiro, Nathaniel anunciou ao cruzarem a soleira, carregando a pequena mala de Margaret. O quarto é vosso. Margaret o observou subir as escadas de madeira com sua bagagem, sem compreender por que aquela gentileza a incomodava mais que a rudeza esperada. Que segredos aquela casa simples guardava e como transformariam o coração da jovem esposa. O inverno chegou a Brook Hollow, como um visitante silencioso, pintando as janelas da casa Blackwood com rendas de gelo e envolvendo os campos em uma quietude que forçava reflexões indesejadas. Margaret adaptou-se lentamente à rotina simples, acordar com o canto do galo, ajudar Patience na cozinha e evitar cuidadosamente os momentos em que Nathaniel retornava da oficina. Ele mantinha uma distância respeitosa que começava a incomodá-la. Cumprimentava-a com um aceno silencioso, comia em silêncio e retirava-se para o celeiro após garantir que ela e Patience tinham tudo o que precisavam. Sua cortesia era impecável e irritante. Foi durante uma tarde de dezembro, quando a neve caía mansa sobre os campos adormecidos, que Margaret descobriu as cartas. Procurando um cobertor extra no armário do quarto, seus dedos encontraram uma caixa de madeira entalhada, escondida entre roupa de cama bordada à mão. Dentro, amarradas com fita azul desbotada, estavam dezenas de cartas endereçadas a Elizabeth Blackwood, no Reino dos Céus. A caligrafia era firme mas delicada, claramente masculina, e Margaret reconheceu a letra de Nathaniel. Suas mãos tremeram quando abriu a primeira carta, datada de 3 meses antes de seu casamento. Querida mãe, hoje vi novamente a jovem Thornfield na igreja. Há algo em seus olhos, uma tristeza que ela esconde atrás da altivez. Como a senhora costumava dizer, os espíritos mais feridos são os que mais atacam. Creio que há bondade naquela moça, mãe. Bondade adormecida, mas real. Margaret deixou a carta cair como se queimasse seus dedos. Ele havia pensado nela antes mesmo do anúncio de seu pai, e o que queria dizer com tristeza escondida. Leu mais uma carta, depois outra, descobrindo um homem que escrevia sobre esperanças secretas, sobre o desejo de formar uma família baseada em respeito mútuo, sobre a solidão de não ter com quem dividir o peso dos dias. Quando Patience a encontrou sentada no chão entre as cartas espalhadas, Margaret chorava lágrimas que não conseguia explicar. Que revelações aguardavam a jovem nas páginas seguintes, e como elas transformariam sua visão do homem que havia desprezado. Janeiro trouxe consigo não apenas o frio cortante que fazia as tábuas da casa estalarem durante a noite, mas também uma oportunidade inesperada que mudaria o ritmo da vida dos Blackwood. Nathaniel recebeu uma proposta para trabalhar temporariamente em Albany, na fundição dos irmãos McAllister, onde seus conhecimentos de metalurgia poderiam render bons frutos. Voltarei antes da primavera, ele informou a Margaret durante um dos raros jantares em que conversaram. Patience ficará convosco, e os vizinhos foram avisados para qualquer necessidade.
Margaret assentiu, sem erguer os olhos do prato de ensopado fumegante. Não sabia por que a perspectiva de sua ausência a incomodava. Nos primeiros dias após sua partida, a casa parecia ecoar com um silêncio diferente. Margaret descobriu-se ouvindo inconscientemente o ruído familiar de seus passos no alpendre, o arrastar de suas botas de trabalho, o murmúrio baixo quando conversava com os cavalos no estábulo. Foi Patience quem a encorajou a explorar o pequeno jardim nos fundos da casa, onde ainda resistiam ao frio as ervas medicinais que a mãe de Nathaniel havia cultivado. Elizabeth Blackwood tinha o dom de curar, a governanta explicou, apontando para as plantas adormecidas sob a neve. Camomila para acalmar, hortelã para a digestão, erva cidreira para o coração aflito. Margaret começou a cuidar do jardim com dedicação crescente, removendo neve das plantas mais delicadas, preparando a terra para o plantio de primavera. Havia algo reconfortante no trabalho manual que suas mãos aristocráticas jamais haviam experimentado. À noite, à luz de velas, começou a ensinar a leitura para 3 crianças da região, filhos de trabalhadores que vinham à casa 2 vezes por semana. Usava a Bíblia da família Blackwood, com suas páginas amareladas e anotações nas margens, escritas pela mão delicada de Elizabeth. Durante as longas noites de inverno, Margaret também escrevia. Primeiro foram apenas reflexões desconexas em um diário encontrado na escrivaninha. Depois, pensamentos mais estruturados sobre seus valores, seus preconceitos, a crueldade gratuita que havia praticado por tanto tempo. Que transformações silenciosas ocorriam no coração de Margaret, enquanto a neve cobria Brook Hollow. Março chegou com o degelo e o retorno de Nathaniel, que trazia consigo não apenas a prosperidade prometida pelos meses de trabalho árduo, mas uma confiança nova que se manifestava em seus movimentos mais decididos e no brilho diferente de seus olhos escuros. Margaret o observou descarregar equipamentos novos para a oficina, um fole mais moderno, ferramentas especializadas, moldes para peças mais elaboradas. O trabalho em Albany havia ampliado seus horizontes técnicos e suas ambições comerciais. Durante o jantar de boas-vindas preparado por Patience, ele relatou suas experiências com entusiasmo contido. Falou sobre novas técnicas de forjamento, sobre os planos de expandir a oficina, sobre contratos já acertados com comerciantes de cidades vizinhas. E como passou o inverno, senhorita Margaret? Ele perguntou, usando ainda o tratamento formal que a distanciava. Bem, ela respondeu, brincando com o guardanapo bordado. Cuidei do jardim de vossa mãe. Nathaniel ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. As ervas medicinais? Patience me ensinou sobre elas. Margaret hesitou antes de continuar. E ensinei algumas crianças a ler. Pela primeira vez desde que se conheciam, Nathaniel sorriu. Um sorriso pequeno, mas real, que transformou completamente sua expressão. A festa de primavera do povoado aconteceu na última semana de março, no salão comunitário decorado com ramos floridos e fitas coloridas. Margaret acompanhou Nathaniel pela primeira vez a um evento social, observando como era respeitado pelos vizinhos, como suas opiniões eram ouvidas com atenção. Foi então que Rebecca Mills apareceu. A viúva jovem e atraente, de cabelos louros e sorriso caloroso, cumprimentou Nathaniel com familiaridade excessiva, tocando seu braço ao falar, rindo com entusiasmo de suas observações mais banais. Margaret sentiu algo desconhecido e desagradável se mexer em seu peito. Um aperto que não soube nomear, uma irritação que parecia desproporcional à situação. Quando Rebecca convidou Nathaniel para dançar, e ele aceitou com cortesia, Margaret experimentou pela primeira vez na vida o gosto amargo do ciúme. Que revelações aguardavam Margaret sobre seus próprios sentimentos? Abril trouxe consigo tempestades inesperadas, e foi durante uma caminhada pelos campos que se estendem além da propriedade que Margaret foi surpreendida por uma chuva de granizo que transformou a tarde aprazível em pesadelo gelado. Suas roupas encharcaram em minutos e quando finalmente conseguiu chegar em casa, tremia descontroladamente e tossia com violência. A pneumonia se instalou como um visitante indesejado que se recusa a partir. Por 3 dias, Margaret ardeu em febre, delirando entre períodos de inconsciência que assustaram Patience e fizeram Nathaniel abandonar completamente a oficina para ficar ao seu lado. Ele a cuidou com uma dedicação que a própria Margaret, em seus momentos de lucidez, achava desconcertante.
Trocava as compressas úmidas em sua testa, administrava as tisanas de ervas medicinais preparadas por Patience, e quando a febre subia perigosamente, segurava suas mãos trêmulas, sussurrando palavras de encorajamento. Durante o delírio da segunda noite, Margaret falou coisas que sua mente consciente jamais permitiria. Confessou arrependimentos, pediu perdão pelas crueldades cometidas e, em um momento de particular vulnerabilidade, murmurou com voz rouca: Por que sois tão gentil comigo? Não mereço. Nathaniel apenas apertou sua mão com mais firmeza e continuou velando seu sono inquieto. Quando finalmente a febre quebrou na manhã do quarto dia, Margaret despertou para encontrar Nathaniel dormindo na cadeira ao lado da cama, seu rosto marcado pela exaustão e preocupação. Sobre a mesa de cabeceira, havia um pequeno buquê de violetas silvestres, suas flores favoritas da infância, que ele havia se lembrado de uma conversa casual semanas antes. A visão daquelas flores modestas e perfumadas causou em Margaret uma comoção emocional que não conseguiu controlar. Lágrimas escorreram silenciosas por suas faces ainda pálidas da enfermidade, mas não eram lágrimas de dor física. Eram lágrimas de reconhecimento. Reconhecimento de uma bondade que havia estado diante de seus olhos todo o tempo, esperando pacientemente ser vista. Que transformações aguardavam o coração de Margaret após essa revelação? Maio floresceu em Brook Hollow, com uma exuberância que parecia compensar a dureza do inverno anterior. No jardim medicinal de Elizabeth Blackwood, as ervas brotavam vigorosas, sob os cuidados atentos de Margaret, que havia descoberto no trabalho da terra uma satisfação que jamais imaginara possível. A convalescença havia deixado Margaret mais frágil fisicamente, mas também mais aberta emocionalmente. Pela primeira vez desde o casamento, ela começou a participar ativamente da vida doméstica, ajudando Patience na cozinha, organizando a casa e até mesmo visitando ocasionalmente a oficina onde Nathaniel trabalhava. Eles desenvolveram uma rotina compartilhada que cresceu naturalmente, sem palavras ou acordos formais. Pela manhã, Margaret levava-lhe chá e biscoitos na oficina, onde permanecia por alguns minutos observando-o trabalhar. À tarde, ele a ajudava no jardim, carregando regadores pesados e auxiliando na preparação dos canteiros. Suas conversas eram ainda esparsas, mas já não havia nelas o constrangimento dos primeiros meses. Falavam sobre o crescimento das plantas, sobre o clima, sobre os planos de expansão da oficina. Pequenas coisas, triviais em aparência, mas que teciam entre eles uma intimidade cotidiana que nenhum dos dois ousava nomear. Foi durante uma dessas tardes, quando trabalhavam lado a lado plantando sementes de manjericão, que aconteceu. Margaret estendera a mão para alcançar o saquinho de sementes no exato momento em que Nathaniel fazia o mesmo movimento. Seus dedos se tocaram, apenas se tocaram, e ambos paralisaram. O contato durou apenas segundos, mas foi como se o tempo suspendesse seu curso inexorável. Margaret sentiu o calor da pele dele através da terra, que sujava ambas as mãos, e quando ergueu os olhos, encontrou-o observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Permaneceram assim, ajoelhados na terra úmida, com as mãos quase se tocando, e algo indefinível vibrando no ar entre eles. Foi Nathaniel quem finalmente se afastou, voltando ao trabalho com movimentos cuidadosamente controlados. Mas Margaret percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manuseava as ferramentas. À noite, durante a leitura compartilhada da Bíblia ao pé da lareira, uma tradição que haviam estabelecido sem discutir, suas mãos se tocaram novamente quando ele lhe passou o livro. Desta vez foi Margaret quem se permitiu demorar no contato, seus dedos se demorando sobre os dele por um momento que pareceu uma eternidade. Que revelações aguardavam os dois corações que lentamente se descobriam? Junho trouxe consigo não apenas o calor do verão, mas também tempestades de natureza muito diferente. Cornelius Wickham, o pretendente rejeitado que nunca conseguira superar a humilhação pública sofrida meses antes, havia passado todo esse tempo maquinando uma vingança que atingiria tanto Margaret quanto Nathaniel. A primeira investida veio disfarçada de preocupação religiosa. Durante a reunião semanal da congregação metodista, Wickham levantou-se solene,
para compartilhar uma preocupação que pesava em sua consciência. Com voz grave e expressão de pesar cuidadosamente ensaiada, sugeriu que materiais destinados aos reparos da igreja haviam sido desviados para fins pessoais. Não faço acusações levianamente, declarou, os olhos percorrendo os rostos dos congregados. Mas madeira e pregos destinados ao conserto do telhado da casa de oração parecem ter encontrado outros destinos. Os murmúrios se espalharam como ondas em águas paradas. Olhares se voltaram para Nathaniel, que havia se oferecido para coordenar os reparos da igreja durante a primavera. Margaret sentiu o sangue gelar em suas veias. Observou o rosto de Nathaniel, que permanecia sereno apesar da gravidade da acusação implícita. Mas ela conhecia agora aqueles olhos escuros bem o suficiente para perceber a dor que se escondia por trás da calma aparente. Durante os dias que se seguiram, Margaret investigou discretamente as alegações. Revirou papéis antigos, conversou com fornecedores, examinou recibos e notas fiscais. O que descobriu a encheu de indignação. Wickham havia forjado documentos e comprado testemunhas para sustentar suas mentiras. Na reunião seguinte da congregação, Margaret se levantou antes que Wickham pudesse falar. Trajando seu melhor vestido azul marinho e com os cabelos penteados em um coque severo que realçava a determinação em seus olhos, ela se dirigiu à assembleia com voz clara e firme. Senhores e senhoras, começou, e o silêncio que se fez foi absoluto. Venho defender a honra de meu marido contra calúnias infundadas. Metodicamente, ela apresentou as evidências que havia coletado. Recibos autênticos que provavam o destino correto de todos os materiais, testemunhos de trabalhadores honestos e, por fim, as discrepâncias nos documentos apresentados por Wickham que denunciavam sua falsificação. Quando terminou, o rosto de Wickham havia se tornado vermelho como tijolo queimado. A congregação murmurava indignada, não mais contra Nathaniel, mas contra o verdadeiro autor da conspiração. Margaret retornou ao seu lugar ao lado do marido, que a observava com algo nos olhos que ela nunca havia visto antes. Não apenas gratidão, mas admiração genuína pela mulher corajosa que havia se erguido para defendê-lo. Que outras provações aguardavam o casal e como elas fortaleceriam ainda mais os laços que se formavam entre eles. A tentativa de Wickham de destruir a reputação de Nathaniel havia falhado publicamente, mas sua sede de vingança só aumentou com a humilhação sofrida. Durante uma noite sem lua de julho, quando as cigarras cantavam alto o suficiente para abafar passos cautelosos, ele decidiu criar as evidências que as acusações anteriores não conseguiram produzir. Margaret havia desenvolvido o hábito de caminhar pelo jardim durante as noites mais quentes, quando o perfume das ervas se intensificava e a brisa trazia alívio ao calor do dia. Foi durante uma dessas caminhadas que percebeu uma luz fraca se movendo na oficina de Nathaniel. Seu primeiro pensamento foi que o marido havia voltado para terminar algum trabalho urgente, mas algo na furtividade daquela luz a alertou. Nathaniel sempre acendia a lamparina principal quando trabalhava à noite e se movia pela oficina com a confiança de quem conhece cada ferramenta, cada canto. Aquela luz hesitava, procurava, escondia-se. Margaret aproximou-se silenciosamente da oficina, descobrindo que a porta havia sido forçada. Pela janela lateral, conseguiu ver Wickham vasculhando entre as ferramentas de Nathaniel, carregando consigo um saco de onde retirava objetos que escondia estrategicamente entre os pertences do ferreiro. A indignação que tomou conta de Margaret foi tão intensa que por um momento ela esqueceu qualquer preocupação com a própria segurança. Sem hesitar, abriu a porta da oficina de par em par e entrou, surpreendendo Wickham em flagrante. Saí já da propriedade de meu marido, ordenou com voz firme, embora o coração batesse disparado em seu peito. Wickham se endireitou, o rosto contraído em uma careta de ódio. Sua pequena alteza ainda protegendo seu ferreiro. Não imagina o que encontrarão aqui amanhã quando descobrirem os objetos roubados da igreja, escondidos entre suas ferramentas. Não encontrarão nada, Margaret replicou, avançando um passo em direção a ele, porque eu vi tudo o que acabastes de fazer, e amanhã mesmo contarei a todos exatamente o que presenciei esta noite. A expressão de Wickham se tornou perigosa. Uma palavra sua contra a minha, Sra. Blackwood,
E quem acreditará na esposa defendendo o marido? Foi então que Margaret compreendeu completamente a profundidade de sua própria transformação. Ergueu o queixo com uma dignidade que não tinha nada a ver com a altivez de outrora, e declarou com voz clara como cristal: defenderei Nathaniel Blackwood, não por obrigação matrimonial, mas porque é o homem mais honrado que conheci. E se isso significa enfrentar mentirosos e caluniadores, que assim seja. Wickham tentou intimidá-la, mas Margaret permaneceu firme até que ele, percebendo que seu plano havia fracassado completamente, recolheu seus objetos falsos e fugiu pela noite como o covarde que era. Quando Nathaniel retornou do estábulo onde havia ido verificar os cavalos, encontrou Margaret ainda na oficina, tremendo não de medo, mas de indignação. Quando ela contou o que havia acontecido, ele a observou com olhos que brilhavam de uma emoção que não conseguiu esconder. Que revelação final aguardava os dois corações que haviam aprendido a se reconhecer? Agosto chegou trazendo consigo uma carta que mudaria novamente o curso da vida dos Blackwood. A proposta vinha de Boston, uma sociedade em uma oficina maior, com clientes prósperos e oportunidades que Brook Hollow jamais poderia oferecer. Nathaniel leu a carta 2 vezes antes de compartilhá-la com Margaret durante o jantar. Suas palavras foram cuidadosamente medidas, mas ela percebeu a expectativa mal disfarçada em seus olhos. É uma oportunidade considerável, ele disse, dobrando o papel com movimentos precisos. O investimento inicial seria compensado em poucos meses, e o potencial de crescimento... Margaret escutou em silêncio, sentindo algo gelado se instalar em seu peito. Observou as mãos dele enquanto falava, as mesmas mãos que haviam cuidado dela durante a enfermidade, que tocaram as suas com tanta ternura no jardim. Quando partiríeis? Perguntou, surpreendendo-se com a calma de sua própria voz. Dentro de 1 mês, se aceitar. Nathaniel a observou atentamente. É claro que vós viríeis comigo. Boston oferece refinamentos que aqui não temos. Margaret assentiu, mas algo morreu dentro dela naquele momento. Ele queria partir. Queria deixar Brook Hollow, deixar a vida simples que haviam construído juntos, deixar o jardim de ervas medicinais, as crianças que ela ensinava, a comunidade que havia aprendido a valorizar, e provavelmente queria deixá-la também, embora fosse cortês demais para dizer abertamente. Durante os dias que se seguiram, Margaret observou Nathaniel fazer planos, calcular investimentos, imaginar um futuro que parecia não incluí-la verdadeiramente. Seu orgulho ferido a impedia de expressar o que sentia, de pedir que ficasse, de confessar que a perspectiva de perdê-lo a aterrorizava. Foi na noite anterior ao prazo final para a resposta que Margaret tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Encontrou Nathaniel no jardim, contemplando as estrelas com expressão pensativa. Nathaniel, disse, usando seu nome pela primeira vez sem formalidades. Ele se virou, surpreso pelo tom íntimo de sua voz. Preciso vos dizer algo. Margaret respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Não vades para Boston. Margaret, por favor, ela interrompeu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sei que tendes razões práticas para aceitar. Sei que a oportunidade é valiosa. Mas eu vos peço que fiqueis. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois ousava verbalizar completamente. Por quê? Nathaniel perguntou suavemente. Margaret fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia neles uma vulnerabilidade que ele nunca havia visto. Por que aprendi a vos amar? Que resposta aguardava Margaret, e como selaria para sempre o destino de ambos? As palavras de Margaret pairaram no ar noturno como pétalas de flores carregadas pelo vento, delicadas, mas impossíveis de ignorar. Nathaniel permaneceu imóvel por longos momentos, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o encantamento daquele instante. Margaret, ele finalmente sussurrou, e havia em sua voz uma comoção profunda que fez o coração dela acelerar. Sei que não tenho o direito de vos pedir isso, ela continuou, as palavras brotando como água de uma fonte após longas secas. Sei que fui cruel convosco, que não mereci vossa paciência nem vossa bondade, mas durante estes meses aprendi. O que aprendestes? Nathaniel deu um passo em direção a ela, seus olhos escuros refletindo a luz das estrelas. Aprendi que o amor verdadeiro não se encontra em salões dourados, nem em títulos pomposos. Encontra-se nas mãos que cuidam quando estamos doentes,
nos olhos que veem nossa alma além das aparências, na paciência que perdoa nossas fraquezas. Margaret estendeu as mãos em direção a ele, palmas para cima, como quem oferece o próprio coração. Aprendi a vos amar não como a jovem tola que fui, mas como a mulher que me ajudaste a me tornar. Nathaniel tomou suas mãos entre as suas, e o calor daquele contato percorreu o corpo dela como uma corrente elétrica. Margaret, ele disse, sua voz rouca de emoção, eu nunca quis ir para Boston. Como? A carta, a oportunidade. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste, curvando seus lábios. Foi um teste que impus a mim mesmo. Queria saber se teríeis algum sentimento por mim, se a perspectiva de nossa separação vos causaria alguma dor. Margaret piscou, atordoada. Um teste? Perdoai-me. Nathaniel levou uma das mãos dela aos lábios, beijando-a suavemente. Mas eu já vos amava há tanto tempo, desde antes de nosso casamento, desde o dia em que vi em vossos olhos não apenas altivez, mas também uma solidão que reconheci por ser igual à minha. As lágrimas que Margaret havia contido por tanto tempo finalmente escorreram livres por suas faces. Então não partireis? Jamais, ele respondeu, aproximando-se até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Meu lugar é aqui convosco, construindo a vida que sempre sonhei. Quando seus lábios finalmente se encontraram sob o manto estrelado da noite de agosto, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo encontrassem seus lugares corretos. O beijo foi suave, respeitoso, carregado de promessas e de um amor que havia crescido silenciosamente entre eles, como as ervas no jardim de Elizabeth. Quando se separaram, Margaret apoiou a testa na dele, sussurrando, Amo-vos, Nathaniel Blackwood. Amo vossa bondade, vossa dignidade, vossa paciência infinita comigo. E eu vos amo, Margaret. Ele respondeu, acariciando seu rosto com dedos que tremiam de emoção. Amo a mulher corajosa que defendeu minha honra, a mulher gentil que cuida das crianças e das plantas, a mulher que transformou minha casa em um lar. Eles permaneceram abraçados sob as estrelas, sentindo o peso dos meses de incompreensão se dissolver completamente, substituído por uma certeza serena e profunda. Haviam encontrado um no outro não apenas um companheiro, mas a outra metade de suas almas. Como o amor verdadeiro floresceria a partir daquela noite mágica de confissões e promessas. Fim da narrativa. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você.